Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. No início da sua intervenção, o Sr. Ministro enalteceu o trabalho desenvolvido pelos funcionários do seu Ministério e eu queria retorquir-lhe dizendo que não tenho dúvida do empenho e do profissionalismo desses funcionários, mas queria também transmitir-lhe que nesta Casa, um pouco por atraso do Governo, imputável completamente ao Governo, esta Casa tem os seus funcionários a trabalhar em regime contínuo de elaboração noturna e estão a desenvolver também um esforço notável. E dizer também que ao longo de todo o país, não obstante a perspectiva negra que o senhor e o seu Governo lançam sobre o futuro dos funcionários públicos, todos eles, de norte a sul do país, seja qual for o seu posto de trabalho, estão a desenvolver um esforço notável, não obstante a perspectiva negra que tem pela frente lançada a partir do seu Governo. E eu, perante o seu anúncio de seu justificado perante os seus funcionários do seu Ministério, julgava, porventura, que o senhor vinha a anunciar aqui um prémio, que um prémio poderia ser a desistência do confisco dos subsídios de Natal de férias. Infelizmente enganei-me e a perspectiva será do seu Secretário de Estado da Administração, que recentemente anunciou a perspectiva de agora, para além disto, avançar com os despedimentos também nos funcionários públicos. Mas passemos às perguntas, porque é para isso que o Sr. Ministro também e os seus Secretários de Estado estão aqui. O debate na especialidade permitiu mostrar algumas contradições graves e objetivas entre a proposta de lei das GOPs e a proposta de lei do Orçamento de Estado. Nas GOPs está lá expresso que se mantém como ponto central a redução da TSU. Como se sabe, na proposta do Orçamento de Estado já não consta. Na proposta de lei das GOPs, anuncia-se uma política de congelamento salarial idêntica à de 2011. Na proposta de orçamento, para além disso, vem um confisco dos subsídios de Natal e de férias a funcionários e pensionistas. Nas GOPs, vem uma inflação apontada de 2,3%. Na proposta de orçamento de Estado, é 3,1%. Eu queria lhe perguntar o seguinte, Sr. Ministro. Face a esta evidente falta de rigor e contradição, o que pensa fazer o Governo? Pensa articular com a maioria parlamentar que o apoia no sentido de alterar, os dados e os elementos que estão errados na proposta de lei das GOPs? Ou pensa não fazer nada, manter tudo na mesma e fazer passar a sua maioria parlamentar pela vergonha de votar dois documentos, um atrás do outro, contraditórios entre si? Segunda questão. Há uns dias, nesta Casa, houve uma reunião entre uma comissão parlamentar e alguns funcionários da União Europeia, Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu. No curso dessa reunião, estes funcionários mostraram-se muito surpreendidos face ao valor de 655 milhões de euros de comissões a pagar por Portugal no âmbito do chamado Programa de Apoio de Assistência Económica e Financeira, isto é, do Memorando da Troika. Disseram os funcionários que julgavam que não havia comissões a pagar sequer. E disseram também que a haver, e quando muito, elas deveriam ser de 0,5%. Perante este imbróglio, eu gostava de suscitar-lhe um comentário e, pelo menos, dizer aos funcionários da Troika que aí vêm, de vez em quando, que não, que estão enganados, que as instituições que eles aqui representam, afinal, levam bastante mais de comissões e o Portugal tem que pagar 655 milhões de euros de comissões por esse chamado empréstimo. Terceira questão que eu lhe queria colocar tem a ver com o seguinte. É sabido que, perante o anúncio, eu não vou discutir a origem nem a razão do chamado desvio colossal, estão anunciados, e o senhor reafirmou esse valor, a necessidade de receitas extraordinárias para equilibrar um desvio de 1,3% do PIB em 2011. Isto é, cerca de 2.200 milhões de euros.
Eu queria confirmar se as receitas extraordinárias previstas para 2011 são deste valor ou se são num valor superior, porque da análise do relatório do Orçamento de Estado pode-se retirar que esse valor será de 2.800 milhões, ou perto disso, só em fundo de pensões. E já agora que estou a falar em fundo de pensões da banca, em que situação é que está esse negócio, em que condições, com que contrapartidas e mais, se a demora da transferência deste fundo de pensões tem alguma coisa a ver com o processo legislativo em curso de recapitalização da banca, entrando esta negociação como contrapartida para fazer vergar a vontade do Governo, sujeitando-se aos ditames e às ordens, digamos assim, dos interesses da banca. Em 2012, e voltando e insistindo nesta consolidação, a correção do déficit também é só possível à custa de medidas de natureza transitória. Isto é uma afirmação minha, mas que eu queria que o Sr. Ministro confirmasse. Se é verdade o que o senhor disse na semana passada, que o subsídio de férias e o subsídio de Natal da administração pública, que o subsídio de férias e o subsídio de Natal dos pensionistas é uma medida transitória a durar apenas em 2012 e 2013, isto significa que o senhor, no final de 2012, não pode usar, a não ser que não esteja a dizer a verdade, este recurso. E não sendo possível recorrer a ele, a que é que recorre? A que é que vai recorrer? É ou não esta medida uma medida de natureza transitória tout court? Senhor Ministro, eu queria regressar, já temos falado sobre isto, mas à credibilidade do cenário macroeconómico. E queria começar por avançar na questão de um dos valores, que é o valor do desemprego e dos custos orçamentais associados à taxa de desemprego. No documento de estratégia orçamental, o senhor previa uma recessão de 1,8% e uma taxa de desemprego de 13,2%. Passado um mês, no Orçamento de Estado, prevê uma recessão de 2,8% e uma taxa de desemprego de 13,4%. Isto é, para um trambolhão na recessão de quase mais de 50%, prevê apenas uma subida de 0,2 pontos percentuais da taxa de desemprego. Como é que se pode, em nome do rigor, explicar isto, Sr. Ministro? Como é que explica? Como é que explica também que, perante este facto, consiga manter a previsão de redução do volume de emprego? Isto é, a previsão do volume de emprego nos 2 anos, no DEL e na proposta de Orçamento de Estado, é a mesma. Como é que se pode explicar isto face a uma recessão acrescida de mais de 50%? Que impactos é que vai ter na taxa de desemprego o aumento do horário de trabalho? Como é que ele foi quantificado, Sr. Ministro? Já não estou a falar no agravamento da recessão, estou a falar no aumento do desemprego. E, portanto, com que rigor é que o senhor pode estimar, perante esta estimativa mitigada de subida de desemprego, que no Orçamento de Estado os encargos e as dotações orçamentais com o subsídio de desemprego sejam de apenas mais 1%. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.